Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para mais um mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então oi, meu nome é Molly Westbrook. Eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana, então se você acha que isso é algo que pode te interessar, por favor, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um vídeo novo. Também quero mencionar rapidamente que agora eu tenho um podcast, o que é muito empolgante. Recebi muitos comentários ao longo dos anos pedindo meus vídeos em formato de podcast para quem quer ouvir em movimento e finalmente fiz isso. Eu sei que demorei um pouco, mas eu consegui fazer isso. Espero, eventualmente, estar disponível na maioria das plataformas de podcast, mas por enquanto você pode encontrar Mistérios com Molly, o podcast, no Spotify. É só digitar Mistérios com Molly na barra de pesquisa que você deve conseguir me encontrar. Eu também vou deixar um link na caixa de descrição e, se vocês tiverem um tempinho, significaria muito para mim se pudessem ir lá, me seguir e avaliar o programa no Spotify. Isso ajudaria muito o podcast e eu agradeceria bastante. Eu também quero dar um agradecimento especial para a querida Kate, que desenhou a arte do meu podcast. Eu sou completamente apaixonada por ela. Kate, se você estiver assistindo, muito obrigada por dar vida à minha visão. Também vou colocar o link do Instagram da Kate na descrição. Confiram o trabalho incrível dela, pois é uma designer muito talentosa. Enfim, tenho um caso resolvido da Califórnia para compartilhar com vocês. Quando uma jovem adolescente simplesmente desapareceu de casa no meio da noite, em 2003, sua família, preocupada, imediatamente entrou em ação para tentar encontrá-la. Com a polícia, distribuíam cartazes, faziam buscas e participavam de apelos na televisão. Todos se envolveram para descobrir o que havia acontecido e por que ela sumiu. Com o passar dos dias e semanas, parecia cada vez mais provável que algo sinistro tivesse ocorrido ali e que o desaparecimento dela envolvesse um crime. E a suspeita acabou recaindo não sobre uma, mas sobre duas pessoas do círculo íntimo dela. Apesar do fato de que uma dessas pessoas parecia estar tão angustiada quanto todos os outros com o desaparecimento dela, quando a polícia investigou mais a fundo, descobriu um histórico perturbador de comportamento controlador e abusivo que essa pessoa tinha em relação a ela, além de um possível motivo para querer que ela sumisse, que ela morresse. Junte-se a mim enquanto mergulhamos no chocante caso de Justine Van Der Schut. Antes de prosseguir com o caso, ouça atentamente o que segue. Este vídeo contém temas pesados como abuso doméstico e comportamento controlador. Telefones de ajuda para abuso doméstico estão na descrição. Aconselha-se discrição do espectador. Então, para o caso desta semana, vamos voltar mais de 21 anos atrás, para o outono de 2003, em Auburn, que é uma cidade localizada no condado de Placer, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E esta é Justine René Van Der Schut. Ela tinha 17 anos e vivia com a família no condado de Placer. Especificamente, eles moravam em uma casa em uma área chamada Meadow Vista, no condado de Placer. Justine Van Der Schut nasceu em 30 de março de 1986, filha de Don e Lynette Van Der Schut, e era uma das duas filhas do casal. Ela tinha uma irmã chamada Christine, cerca de 18 meses mais velha, e para ser sincera, os Van Der Schut pareciam apenas uma família de 4 pessoas normal e feliz na Califórnia. Eles eram uma família unida. Justine era próxima dos pais e da irmã mais velha. Christine contou que ela e Justine eram muito mais que irmãs. Elas eram melhores amigas e sempre juntas. Os Van Der Schut sempre foram uma família muito sociável na vizinhança. Eles costumavam fazer reuniões e festas em casa para amigos e familiares. E, pelo que dizem, Christine e Justine tiveram uma infância muito feliz e agradável. Justine era vista por seus entes queridos como uma jovem vibrante e engraçada. Ela era carismática, cheia de energia. Os pais diziam que ela era pura energia, sempre ativa e ocupada. Ela definitivamente não era do tipo que ficava parada, parecia muito entusiasmada e cheia de vida. Na época em que esse caso aconteceu, Justine ainda estava no ensino médio. Acho que ela estava no último ano, então ela iria se formar em breve e era muito popular na escola. Ela gostava de participar de muitas atividades escolares. Por exemplo, ela jogava beisebol, futebol e integrava o grupo de líderes de torcida. E aos 17 anos ela já tinha mais ou menos planejado seu futuro, sua carreira futura.
Veja, Justine adorava tudo relacionado à beleza, moda e design. Ela amava fazer sua maquiagem, se arrumar toda e criar suas próprias roupas, e ela era realmente boa nisso. Ela tinha um verdadeiro talento para isso, então ela sabia que era isso que queria fazer da vida. Ela queria trabalhar na indústria da beleza e moda, talvez abrir seu próprio salão um dia. A irmã dela disse que, no fundo, Justine só queria ajudar as pessoas a se sentirem bonitas. É por isso que ela era tão apaixonada por moda e beleza. Acho que ela queria ajudar as pessoas a se sentirem mais confiantes consigo mesmas. Justine também estava em um relacionamento quando o caso ocorreu. Ela namorava Daniel Bessemer, ou Danny, como era conhecido. Ele tinha cerca de 2 anos a mais que Justine. Na verdade, eles se conheceram quando Justine tinha 15 anos, através de um amigo em comum chamado Brandon Fernandes. Basicamente, um dia, os Vanderschutz estavam dando uma festa em casa para o aniversário da filha mais velha, Christine. E Brandon Fernandes levou seu amigo Danny Bezama para essa festa, durante a qual Danny e Justine começaram a conversar, se deram muito bem rapidamente e logo começaram a namorar. Eles começaram a namorar, e apesar de serem muito jovens, Justine tinha só uns 15, 16 anos e Danny tinha 17, mesmo assim, eles pareciam muito sérios um com o outro. Eles pareciam completamente apaixonados um pelo outro. Eram muito comprometidos um com o outro. Na verdade, antes desse caso acontecer, Danny até falava sobre ficar noivo de Justine. Ele queria se casar com ela. Danny e Justine pareciam muito felizes juntos, e os Vanderschutz o receberam de braços abertos. Aparentemente, Danny Besma teve uma infância um pouco conturbada, não teve uma criação muito estável, acho que ele não tinha muito contato com nenhum dos pais e já teve problemas com a lei no passado relacionados a roubo e arrombamento, então ele era meio que um garoto problemático, como eu disse. Os Vanderschutz perceberam isso e quiseram ajudá-lo, fazendo com que se sentisse bem-vindo e apoiado. Don, pai da Justine, ajudou Danny a conseguir emprego na empresa onde trabalhava e o deixava dormir na casa deles. Aparentemente, eles até deram uma chave da casa para ele. Eles realmente tratavam o namorado da Justine, Danny, como se ele fosse parte da família. Ele parecia fazer a Justine feliz, então eles ficavam felizes em quase tratá-lo como se fosse da família. No outono de 2003, para quem via de fora, a vida da Justine Vanderschuy, de 17 anos, parecia boa. Ela tinha uma boa família, bons amigos, um bom relacionamento, estava se esforçando no ensino médio e ansiosa pelo futuro, para construir sua carreira depois de se formar. No entanto, como aconteceu, a formatura era algo que Justine nunca chegaria a ver. O futuro era algo que ela nunca chegaria a ver, devido ao fato de que ela simplesmente desapareceu misteriosamente em uma noite de setembro de 2003. A data era 1º de setembro de 2003 e naquela noite a família Vanderschiet estava organizando um grande jantar-evento em sua casa, como costumavam fazer. Eles fizeram uma pequena reunião, receberam familiares e amigos para alguns drinks e comida, incluindo o namorado de Justine, Danny Besma. Ele compareceu. Todos pareciam ter tido uma noite agradável e, após o jantar, os convidados foram embora, permitindo que Justine relaxasse para encerrar a noite. Ela estava preparando tudo o que precisava para o trabalho no dia seguinte. Aparentemente, ela trabalhava em um consultório médico e sim, ela tinha um turno na manhã seguinte. Sim, ela preparava tudo para isso. Ela ajudou a mãe, Lynette, a escrever convites para uma festa de joias que ela faria em breve e também conversou ao telefone com sua irmã mais velha, Christine, naquela noite. Acho que Christine ela estava na faculdade na época, então elas costumavam conversar ao telefone para se atualizar e tudo parecia bem e normal nessa ligação. Parecia ser uma noite bem normal para Justine e, eventualmente, ela deu boa noite aos pais e foi dormir. No entanto, quando sua mãe, Lynette, acordou na manhã seguinte, ou seja, na manhã de 2 de setembro de 2003, ela olhou no quarto da filha mais nova, Justine, e percebeu que Justine não estava lá. O quarto dela estava vazio. Na verdade, Justine não estava em lugar nenhum da casa, e quando Lynette olhou pela janela, percebeu que o caminhão de Justine também havia sumido. Não estava estacionado na garagem, então parecia que Justine tinha saído. Ela simplesmente saiu de casa em algum momento da noite e não contou aos pais para onde estava indo, o que era estranho. Parecia realmente estranho, já que não era do feitio de Justine fazer algo assim.
Mas também não acho que os pais dela necessariamente começaram a entrar em pânico imediatamente. Na verdade, eles apenas presumiram que Justine tinha ido para a casa do namorado dela, Danny. Ela decidiu ir e passar a noite na casa dele. Ou pelo menos foi assim até mais tarde naquela mesma manhã, quando Lynette Vandershoot recebeu um telefonema do próprio Danny Bessemer. Ele ligou para Lynette perguntando se Justine estava em casa, mas Lynette disse que não. Eu presumi que ela estava com você, que ela tinha ido para a sua casa ontem à noite, mas Danny disse que ela não tinha ido. Ele não a tinha visto desde o jantar na casa dos Vandershoots na noite anterior. Na verdade, acredito que Danny até disse para Lynette que o motivo pelo qual ele estava ligando era porque ele realmente tentou entrar em contato com Justine no trabalho naquela manhã, no consultório médico, e ela não estava lá. Ela não apareceu para o turno, então ele ligou para a casa da família para saber se havia algo errado. Como você pode imaginar, foi aí que os alarmes soaram para Lynette Vandershoot. Se Justine não tinha saído no meio da noite para ir à casa de Danny, então para onde afinal ela tinha ido? E onde ela estava agora? Por que ela não tinha entrado em contato com o namorado ou com a família? Então Lynette começou a ligar para o resto da família. Ela ligou para o marido, Don, no trabalho, para a filha Christine e começou a contatar amigos de Justine. Ela perguntou a todos da sua vida se sabiam onde ela estava ou tinham notícias, mas ninguém sabia. Parecia que absolutamente ninguém tinha ideia de onde Justine estava e, sem saber o que mais fazer, a família decidiu entrar em contato com a polícia e registrar o desaparecimento da filha de 17 anos. O Departamento de Polícia do Condado de Placer tratou o caso com seriedade desde o início, e a investigação sobre o desaparecimento de Justine Vandershoot começou rapidamente. Enquanto isso, amigos e familiares de Justine também agiram prontamente. Eles fizeram de tudo para divulgar a notícia. Eles criaram panfletos e cartazes de desaparecida com o rosto de Justine e começaram a pendurá-los por todo o bairro junto com essas fitas rosas, já que rosa era a cor favorita de Justine. Eles estavam conduzindo suas próprias buscas por ela e rapidamente a notícia desse caso se espalhou. Não demorou muito para que a mídia começasse a divulgar o caso e a família dela fez apelos televisionados, implorando pelo retorno seguro de Justine. E muito cedo na investigação, algo foi encontrado. Não era Justine, mas sim o veículo dela, a caminhonete dela, que, se você se lembra, estava desaparecida da garagem. No dia seguinte ao desaparecimento dela, em 3 de setembro de 2003, uma amiga da Justine estava colocando cartazes sobre o caso dela e foi até um estacionamento Park and Ride na Clipper Gap Road, no condado de Placer, a poucos quilômetros de onde a Justine morava. Ela estava andando por esse estacionamento, colocando panfletos nos carros que estavam lá, quando de repente chegou em um carro, uma caminhonete e percebeu: espera aí, essa é a da Justine. A caminhonete de Justine parecia ter sido apenas abandonada neste estacionamento Park and Ride. Então a amiga avisou a família, avisou a polícia e todos foram até essa caminhonete. E, para ser sincera, nada na caminhonete parecia fora do comum. Não havia sangue nem sinais de luta violenta dentro do veículo ou ao redor dele. Parecia apenas que tinha sido abandonada, como eu disse. E o fato de ter sido deixado em um estacionamento de parque e embarque fez com que os detetives considerassem se talvez Justine tivesse escolhido desaparecer ou simplesmente se afastar por um tempo. Veja, uma teoria que surgiu logo no início da investigação foi que talvez Justine tivesse decidido viajar para a Flórida, porque no início daquele mesmo ano, durante as férias de primavera de 2003, ela foi para a Flórida de férias e, enquanto estava lá, conheceu e ficou muito próxima de um rapaz que trabalhava na Marinha. Ela achou que ele era muito bonito, gentil e doce, e Justine gostou muito dele e contou para todas as amigas sobre ele quando voltou para a Califórnia. Então foi considerado se talvez ela tivesse ido vê-lo. Talvez ele até tenha buscado ela naquele estacionamento Park and Ride e a levado de volta para a Flórida com ele. No entanto, essa teoria foi rapidamente descartada quando a polícia entrou em contato com esse marinheiro onde ele estava estacionado na época e percebeu que não era o caso. Ele afirmou que não falava com Justine Vandershoot há cerca de um mês e a polícia confirmou que ele não estava envolvido no desaparecimento dela.
Então, a investigação continuou, as buscas por Justine continuaram, e cerca de 8 dias após o seu desaparecimento, uma vigília foi realizada para ela no estacionamento do parque e embarque onde o caminhão foi encontrado. Foi organizada pela família e pelos amigos dela, numa tentativa de continuar divulgando o desaparecimento e rezar para que ela voltasse para casa sã e salva. Muitas pessoas participaram da vigília para apoiar a família Banderschutt. Amigas de Justine e seu namorado Danny Besomar estiveram presentes. Quero dizer, ele em particular parecia estar fazendo tudo o que podia para ajudar a família a encontrar Justine. Ele também estava procurando, também fazia apelos ao público, aparecia na televisão pedindo ajuda e parecia tão arrasado e angustiado nesses apelos, tão desesperado por respostas, desesperado para descobrir o que tinha acontecido com a namorada dele. Danny mostrava fotos dele com Justine durante esses apelos, dizendo que ela era a vida dele inteira, o quanto ele era apaixonado por ela. Ele chegou a mostrar até um certificado de avaliação do anel de noivado que ele tinha. Ele mostrou que comprou um anel de noivado para Justine e planejava pedi-la em casamento de tanto que a amava. Danny Besama parecia tão angustiado e assustado quanto a família de Justine enquanto ela estava desaparecida. Mas será que isso era só uma encenação? Veja, com o passar dos dias e sem sinal de Justine, os detetives aprofundaram a investigação sobre as pessoas próximas a ela, como familiares, amigos e seu namorado Danny Besama. E o que surgiu disso ao investigarem especialmente o Danny foi que o relacionamento dele com a Justine, na verdade, não era exatamente o que parecia. Acontece que, na época do desaparecimento repentino da Justine, o relacionamento deles estava muito, muito abalado e, na verdade, parecia estar chegando ao fim. Enquanto para quem via de fora eles pareciam ser aquele casal adolescente feliz e apaixonado, a realidade era bem, bem diferente. Pois amigas de Justine contaram aos detetives que Danny era, na verdade, um namorado muito abusivo. No início do relacionamento, ele parecia ser o namorado perfeito e tratava Justine como qualquer um gostaria de ser tratado por um parceiro. Mas com o tempo isso começou a mudar. As verdadeiras cores dele surgiram e ele ficou extremamente possessivo e controlador com Justine, dizendo o que ela podia ou não fazer e com quem podia se encontrar. Ele ficava incrivelmente ciumento toda vez que ela, até mesmo só de conversar, tinha uma conversa com outro cara. Como sabemos, Justine era uma jovem muito popular e, além de amigas, ela também tinha muitos amigos homens, ou pelo menos costumava ter. Quando começou a namorar Danny, ele passou a procurar os amigos homens da Justine e dizia que não podiam tocar ou falar com ela, pois aos olhos dele, ela era dele. Ela era dele, como disse para Danny Besma, Justine era uma posse, alguém que ele tinha. Ele só queria isolá-la completamente dos amigos para que tudo o que ela tivesse fosse ele. E como você pode imaginar, com o tempo, isso realmente afetou o relacionamento deles, a Justine e a saúde mental dela. E eu acho que ela meio que tolerou esse comportamento controlador do Danny por um tempo, mas foi quase como se quando ela conheceu aquele marinheiro na Flórida durante as férias de primavera de 2003, os olhos dela se abriram completamente. Agora, eu não sei até que ponto foi o relacionamento da Justine com esse marinheiro, se realmente aconteceu alguma coisa entre eles, se foi só uma paquera de férias ou algo assim, eu não sei. Mas parece que ela provavelmente percebeu, ao conhecer esse marinheiro, que na verdade a forma como o Danny a tratava não era normal. Não era normal um parceiro controlar com quem você pode ou não pode falar, o que você pode ou não pode vestir, onde você pode ou não pode ir. Quando ela voltou das férias de primavera para o Danny na Califórnia, acho que a paciência dela com o comportamento dele já estava se esgotando. Como eu disse, Danny era um jovem incrivelmente ciumento e ele realmente descobriu sobre o relacionamento, caso, ou como você quiser chamar, da Justine com esse marinheiro lá na Flórida. E como ele descobriu foi porque ele invadiu o telefone da Justine. E o melhor amigo dele, Brandon Fernandes, ajudou ele a fazer isso. Se você se lembra, Brandon Fernandes era um amigo em comum do Danny e da Justine e foi assim que os dois se conheceram, através dele, em uma festa. Brandon e Danny já eram colegas de quarto e moravam juntos, sendo muito próximos. Eles faziam tudo juntos.
Elas eram descritas como muito parecidas e compartilhavam muitos dos mesmos hobbies e interesses, um deles sendo assassinato e crimes reais, aliás. As duas pareciam ser obcecadas de forma nada saudável pelo tema da violência e assassinato, algo para se ter em mente. Mas enfim, elas eram colegas de quarto e Brandon Fernandes era, na verdade, um jovem muito inteligente, especialmente quando se tratava de tecnologia. As pessoas o descreviam como um gênio em tudo relacionado à tecnologia e computadores. Ele era um gênio da informática. Quando seu melhor amigo e colega de quarto, Danny Besma, pediu ajuda para grampear o telefone de Justine, Brandon achou fácil. E isso significava que Danny podia ouvir todas as ligações que Justine fazia, inclusive as ligações entre ela e o marinheiro da Flórida. O que, como você pode imaginar, só alimentava ainda mais o ciúme dele. Ele achava que Justine o traía e ficou furioso. E agora, de repente, no outono de 2003, Justine está desaparecida. Então, ao descobrir tudo isso, os detetives realmente começaram a se perguntar se o namorado de Justine, Danny Besomar, tinha algo a ver com o desaparecimento dela. Mais uma vez, ele tentava parecer um namorado preocupado e angustiado, mas será que isso era só uma encenação? Será que ele estava tentando encobrir o fato de que estava envolvido nesse caso? Será que ele fez alguma coisa com a Justine? E a polícia não ficou apenas desconfiada dele, eles também começaram a suspeitar do colega de quarto dele, Brandon Fernandes, e começaram a se perguntar se ele também estava envolvido. Será que ele e Danny estavam juntos? Veja, Brandon Fernandes parecia possivelmente ter seu próprio motivo para querer fazer algo contra Justine, sua própria vingança pessoal contra ela. Embora os dois, Justine e Brandon, já tenham sido amigos no outono de 2003, ele realmente desprezava Justine, para ser completamente honesta. Veja, na época em que esse caso aconteceu, Brandon tinha sua própria namorada chamada Lindsay, que eu acredito que era muito amiga da própria Justine. E, aparentemente, Brandon acusava Justine de estar constantemente se intrometendo no relacionamento dele com Lindsay, porque Justine, por algum motivo, acreditava que Brandon era um traidor em série. Ele traía Lindsay e ela mesma contava pra ela. Ela dizia pra ela que Brandon era um traidor e que ela merecia algo melhor do que isso. Na verdade, a polícia descobriu que menos de uma semana antes de Justine desaparecer, ela e Lindsay tinham ido a uma festa na casa dos namorados delas, na casa de Brandon e Danny. E durante essa festa, elas tiveram uma conversa em que prometeram uma à outra que ambas iriam terminar com os garotos. Elas iam terminar porque sabiam que não estavam sendo tratadas corretamente. Então, de novo, será que isso foi o motivo? Será que Danny descobriu que Justine planejava terminar com ele e decidiu fazer algo com ela, possivelmente matá-la? Aos olhos dele, se não pudesse tê-la, ninguém mais poderia. E Brandon decidiu participar, ajudar seu amigo Danny a fazer isso, porque, novamente, ele tinha seus próprios motivos para querer que Justine desaparecesse. Mas o principal motivo pelo qual Brandon Fernandes também acabou se tornando suspeito neste caso foi porque, como parte das investigações, a polícia tentou rastrear o celular de Justine Bandershut, e o que descobriram foi que, na noite em que ela desapareceu, os registros das torres de celular mostraram que a última vez que o telefone dela foi usado, ela estava na região norte de Auburn. E adivinha com quem foi o último contato dela no telefone? O registro do celular mostrou que a última pessoa com quem ela falou ao telefone foi ninguém menos que Brandon Fernandes. Na verdade, ele ligou para Justine 2 vezes naquela noite e depois disso, após essas ligações, o telefone nunca mais foi usado e Justine nunca mais foi vista. Agora, a polícia já se aproximava de 2 semanas de investigação. Já se passaram quase 2 semanas desde o último avistamento de Justine, e agora os 2 principais suspeitos eram Danny Besma e Brandon Fernandes. Eles já acreditavam que esses 2 homens estavam envolvidos no ocorrido com Justine Bandershut. Então, ambos os homens foram interrogados e questionados sobre o que estavam fazendo na noite em questão, a noite de 1º de setembro de 2003 para o dia 2 de setembro. E Danny disse que depois de sair do jantar na casa dos pais de Justine, ele foi direto para a casa onde morava com Brandon. Foi só isso. Ele ficou em casa naquela noite com ela e passaram a noite juntos. E Brandon confirmou isso. Ele disse o mesmo, que sim, eles ficaram no apartamento a noite toda e não saíram.
Então eles pareciam ter a mesma história, eles eram essencialmente o álibi um do outro. A polícia perguntou a Brandon se esse fosse o caso, então por que ele ligou para Justine 2 vezes na noite em que ela desapareceu? Por que a última ligação que ela recebeu foi dele? E ele aparentemente disse algo como: "Ah, isso foi só um acidente." Ele afirmou que, na verdade, tentou ligar para a namorada dele, Lindsay, nas 2 vezes, mas acabou discando o número da Justine por engano, porque o número dela ficava logo ao lado do da Lindsay no telefone dele. No entanto, a polícia logo recebeu uma denúncia de um membro do público que desmentiu tanto a história do Danny quanto a do Brandon naquela noite, provando que eles estavam mentindo. Essa denúncia, na verdade, veio de uma prima do Brandon Fernandes. O nome dele era Clayton e ele informou à polícia que, na noite em que Justin Van Der Schie desapareceu, ele e um amigo ficaram no apartamento do Brandon e do Danny. Portanto, não estavam sozinhos naquela noite, ao contrário do que Brandon e Danny disseram. Clayton disse aos detetives que Brandon e Danny saíram de casa naquela noite. Eles saíram juntos e só voltaram para casa horas depois. Clayton não sabia onde eles tinham ido, mas ao descobrir naquela noite que Justine Van Der Schie sumiu, pensou que seu primo Brandon e Danny Bessama poderiam ser responsáveis e saíram de casa por isso. Então agora os meninos não tinham um álibi e, na verdade, a polícia pediu mais ajuda ao primo de Brandon, Clayton, na investigação. Depois que Clayton deu essa dica, eles perguntaram se ele estaria disposto a deixar a polícia gravar uma ligação telefônica entre ele e Brandon e, basicamente, ver se conseguiam pegar Brandon nessa ligação para obter uma prova concreta de que ele havia mentido sobre seu álibi. Provas que a polícia poderia usar contra ele, pois se confrontassem Brandon só com a dica do Clayton, ele poderia alegar: "Ah, o Clayton é um mentiroso. Ele inventou isso." Mas se eles tivessem uma gravação incriminadora do Brandon ao telefone com o Clayton confirmando o que o Clayton tinha dito, bem, o Brandon não poderia negar isso, poderia? Seriam as próprias palavras dele. Felizmente, Clayton concordou em ajudar. Ele ligou para o primo Brandon, como planejado. Ele basicamente começou a dizer: "Brandon, não posso guardar esse segredo de você. Conversei com meu pai e preciso contar à polícia que você e Danny saíram de casa na noite em que Justine sumiu." Ao ouvir isso, Brandon começou a entrar em pânico. Ele começou basicamente a implorar para Clayton não fazer isso. Para continuar mentindo por ele, pois se contasse a verdade à polícia, ele e Danny estariam ferrados. Bingo! A polícia conseguiu exatamente o que queria com essa ligação telefônica gravada. E como eu disse, agora eles planejam confrontar Brandon Fernandes com essa prova. Agora, nesse ponto do caso, o FBI já havia sido chamado para ajudar na investigação e ficou encarregado de conduzir essa próxima entrevista com Brandon Fernandes. Mais uma vez, ele continuou negando qualquer envolvimento, mantendo a mesma história que já havia contado antes, de que ele e Danny Bessemer estavam na casa a noite toda na noite em questão. Mas então a polícia apresentou a gravação incriminadora. Eles reproduziram para Brandon a gravação da ligação com seu primo Clayton, na qual ele pedia que continuasse mentindo para as autoridades por ele e Danny. E quando a gravação parou de tocar, um dos detetives perguntou a ele, abre aspas, "Brandon, você já viu alguém morrer?" Ao que Brandon Fernandes respondeu que sim, ele tinha desistido da encenação. Os detetives descreveram como Brandon Fernandes ficou incrivelmente pálido depois que eles tocaram essa gravação. Ele ficou branco, desmoronou e confessou a eles que, de fato, sabia muito mais sobre o desaparecimento de Justine Van Der Schie do que havia deixado transparecer antes. Na verdade, ele sabia onde estava o corpo dela. Brandon Fernandes contou aos detetives que Justine estava morta. Ela tinha morrido na noite em que desapareceu e ele não estava lá, mas ele não a matou. Não foi ele quem fez isso, foi seu colega de quarto e melhor amigo, Danny Bessama, o namorado da Justine. Agora, é claro que Brandon foi entrevistado várias vezes sobre o que aconteceu naquela noite e, a cada vez, ele mudava um pouco a história, sua versão estava sempre mudando. Nunca era consistente. Por exemplo, uma hora ele dizia que Danny planejava matar Justine muito antes de isso acontecer. E, em seguida, ele dizia que ele mesmo não fazia ideia do que Danny pretendia fazer naquela noite.
Ele basicamente contou aos detetives que naquela noite fatídica foi levado a acreditar por Danny que os três, Danny, Brandon e Justine, iam sair para roubar algumas plantas de maconha de uma fazenda próxima. Foi o que Danny disse a Justine para convencê-la a encontrá-lo e sair de casa. Então, os três se encontraram naquele estacionamento Park and Ride, onde a caminhonete de Justine foi encontrada depois, e Justine entrou no carro de Brandon com ele e Danny, completamente sem saber que Danny tinha um plano muito mais sinistro para ela naquela noite. Danny estava instruindo Brandon sobre para onde dirigir, e durante o trajeto, Brandon disse que Danny começou a tocar uma fita que ele mesmo tinha feito. Agora, essa fita era tanto uma música quanto trechos das conversas telefônicas gravadas de Justine que ela tinha tido anteriormente com, eu acho, o marinheiro da Flórida. Danny havia grampeado o telefone da namorada dele. Ele escutava as ligações de Justine sem que ela soubesse. Até que, claro, ele começou a tocar essa fita no carro. Entre partes dessa música, havia gravações das ligações telefônicas de Justine. E falando da música, aliás, Danny tinha pensado muito cuidadosamente sobre qual música ele queria tocar. Era uma música chamada The Game, de uma banda chamada Disturbed, e aparentemente falava sobre uma garota que tinha sido infiel ao namorado e por isso ele decide matá-la. E a letra dessa música é bem perturbadora. Letras como "ela não está certa", "ela é insana", "ela vai fugir depois de mentir pra mim", "ela foi lá, contou uma mentira e agora nunca mais vai mentir", "ela foi lá e contou uma mentira, nunca tinha mentido pra mim", "você sabia que seu desejo vai se realizar hoje?", "outra vítima morre esta noite". Quero dizer, você consegue imaginar o quão apavorada Justine deve ter ficado no carro naquela noite, com Danny tocando essa música perturbadora no repeat e, entre as músicas, também tocando trechos das ligações dela? Ela deve ter percebido naquele momento o perigo em que estava. Ela deve ter notado que Danny mentiu e que não roubariam aquelas plantas de maconha. Danny, na verdade, queria machucá-la. Brandon afirmou que Danny o mandou dirigir até essa área montanhosa em Applegate, Califórnia, a cerca de 14 quilômetros de Auburn. E quando chegaram lá, ele ordenou que Brandon se afastasse por um tempo para que pudesse falar com Justine sozinho no carro. Então Brandon fez exatamente isso. Ele fez o que Danny mandou, ele desceu a colina, porém se lembrou de que apenas alguns minutos depois ouviu o som da buzina do carro e o grito de uma mulher. Era Justine gritando. Então ele rapidamente voltou para a área onde o carro estava e lá viu o corpo de Justine no chão, com Danny deitado sobre ela e as mãos em volta do pescoço dela. Havia também um taser ao lado de Justine. Danny tinha usado o taser nela e depois a estrangulou. E Brandon também afirmou que Danny estava rindo e continuava dizendo as palavras eu venci", repetidas vezes que aparentemente eram trechos da música The Game, a música que ele tocou no carro. Outro exemplo de como a história de Brandon mudava o tempo todo. Ele disse que ao voltar para o carro após ouvir a buzina e gritos, Justine já estava morta. Danny a estrangulou até a morte, mas depois mudou a versão e disse que ela ainda não estava morta. Ela ainda estava viva quando ele voltou. Ele conseguia, na verdade, ouvi-la tentando respirar, lutando para inspirar e expirar. E ele disse que Danny o forçou a ajudar a encobrir esse crime e Brandon apenas fez o que ele mandou porque estava com medo de Danny. Temia que se não obedecesse, ele faria o mesmo com ele. Ele também mataria ele e a namorada Lindsay. Então, os dois homens cavaram uma cova, colocaram o corpo de Justine dentro dela e Brandon afirmou que Danny também derramou esse produto químico sobre o corpo de Justine na esperança de que ele se decompusesse mais rápido. Acredito que foi limpador de ralos que ele derramou sobre ela. Depois eles a cobriram com terra e deixaram o local. E, novamente, Brandon afirmou que Danny o forçou a concordar com a história, dizendo que os dois estavam no apartamento deles a noite toda para terem um álibi. E então, depois disso, eles tentaram simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido, agir o mais normalmente possível. Como sabemos, Danny tentou parecer um namorado atencioso. Ele até ligou para a mãe da Justine na manhã seguinte, fingindo estar preocupado com a Justine porque ela não tinha ido trabalhar. Ele encenou tudo isso para tentar enganar todo mundo. Após confessar, Brandon Fernandes concordou em levar os detetives à área em Applegate, onde poderiam encontrar os restos de Justine.
No dia 18 de setembro de 2003, 16 dias após seu desaparecimento, a polícia encontrou o corpo de Justine van der Schue, de 17 anos. Quando chegaram ao local, eles realmente encontraram uma joia que pertencia a Justine no chão. Era esse pequeno pingente de cereja, e então, a poucos metros dali, havia esse colchão azul. E quando a polícia cavou o chão embaixo desse colchão azul, lá eles encontraram o corpo sem vida da Justine. Acho que ela estava nua e enterrada a cerca de 1,20 m de profundidade. E quando o corpo dela foi levado para a autópsia, foi confirmado que sim, ela havia sido estrangulada. No entanto, a autópsia de Justine revelou mais do que isso. O legista descobriu, na verdade, que antes de morrer, ela havia ingerido e inalado terra. Havia terra nos pulmões dela, o que indicava fortemente que ela ainda estava viva quando Danny e Brandon a colocaram na cova e começaram a cobri-la com terra. Essa pobre garota de 17 anos foi enterrada viva. Essa foi a causa da morte dela, sufocamento ao ser enterrada viva. Mas terra não foi a única coisa que ela ingeriu. Também foi constatado que ela tinha um produto químico, possivelmente o mesmo limpador de ralos da irmã, indicando que além de jogá-lo no corpo para tentar dissolver os restos, os homens também despejaram na garganta dela. Novamente, enquanto ela ainda estava viva, quero dizer, foi simplesmente horrível. A brutalidade desse crime é inacreditável, não é? Agora, como sabemos, como discutimos durante suas confissões, Brandon Fernandes realmente fez de tudo para tentar se afastar desse crime o máximo possível. Ele admitiu que estava lá naquela noite, mas disse que não sabia que Danny planejava matar Justine e não estava presente quando o ataque começou, quando Danny estrangulou Justine. E ele também afirmou que só participou do encobrimento por medo, porque estava apavorado com Danny Bessemer. Brandon estava quase tentando afirmar que ele mesmo era uma vítima em tudo isso. Para ser sincera, a polícia não acreditou nisso nem por um minuto. Eles não acreditaram que ele fosse apenas um espectador nesse assassinato. Eles acreditavam fortemente que ele teve um papel muito, muito maior, tanto no próprio crime quanto no planejamento do crime antes também. Primeiro, sabemos que Brandon odiava Justine por supostamente se intrometer no relacionamento dele com Lindsay. Nós sabemos que ele ajudou Danny a grampear o telefone da Justine antes desse caso acontecer. Mas outra coisa que também fez a polícia acreditar que Brandon ajudou a planejar esse crime foi que, basicamente, após a descoberta do corpo da Justine, a polícia recebeu uma dica de um cavaleiro, e ele conseguiu contar para eles que cerca de 3 dias antes da Justine desaparecer e, como sabemos agora, ser morta, ele tinha passado por lá, a área em Applegate, onde o corpo dela foi encontrado depois, e ele se lembrou de ter visto um buraco recém-cavado no chão, exatamente onde estava o túmulo da Justine. Então isso indicava que Brandon e Danny estiveram na área onde a Justine foi assassinada dias antes de cometerem esse crime. E eles cavaram o túmulo dela em preparação, sabendo que iam fazer isso, sabendo que iam matá-la. Mas é claro, não foi isso que o Brandon afirmou. Ele disse que eles cavaram o buraco na mesma noite em que a Justine morreu. Mas essa declaração do cavaleiro provou que ele estava mentindo. Outros indícios de que Brandon era mais culpado do que afirmava incluem o fato de, após o assassinato, ele tentar encobrir seus rastros trocando os pneus do veículo para evitar que coincidissem com marcas encontradas pela polícia na cena do crime. Aparentemente, as ferramentas que os homens usaram para cavar o buraco, como uma picareta e uma pá, também eram do Brandon. Bem, eram dos pais dele. Ele pegou as ferramentas dos pais e, após o crime, elas foram jogadas por cima da cerca na casa deles. A polícia encontrou no local de trabalho do Brandon um recibo picotado dos pneus novos que ele tinha colocado no carro, além de pedaços do gravador que o Brandon usou para grampear o telefone da Justine. Então, ele realmente estava se esforçando para se livrar das evidências depois desse crime. E, no final das contas, as evidências do próprio Danny Bessemer também incriminariam Brandon Fernandes. Após a confissão de Brandon, a polícia também confrontou Danny Bessemer e disse que o jogo havia acabado. Ele podia deixar de fingir ser o namorado de coração partido, porque Brandon já havia confessado e os levou até a área onde poderiam encontrar o corpo de Justine.
E eu acho que no começo Danny continuou tentando negar, mas no fim ele também desistiu e acabou confessando o assassinato de Justine. Mas como eu disse, o relato que ele deu incriminava muito o Brandon, sugerindo que Brandon teve um papel muito maior nesse assassinato do que ele estava deixando transparecer. A versão de Danny era que, embora sim tenha sido ele quem estrangulou Justine, ele foi muito incentivado e encorajado a fazer isso por Brandon. Ele admitiu que os dois cavaram a cova dias antes do assassinato, usando ferramentas que Brandon tinha pegado dos pais dele, o que bate com aquela dica que veio da Amazônia. Ele afirmou que Brandon conhecia bem o plano daquela noite e sabia o que ocorreria. Ele não estava no escuro. Acredito que Danny também disse que Brandon estava presente ao estrangular Justine e até o incentivou a continuar. Danny Bezama afirmou que, em certo momento, enquanto segurava o pescoço de Justine, quis parar ao ouvir Justine dizer: "Danny, eu te amo." E essas 4 palavras fizeram ele mudar de ideia, fizeram ele decidir que não queria fazer isso, ele não queria matá-la. Mas ele disse aos detetives que Brandon contou a ele. Ele tinha que continuar, ele tinha que seguir em frente porque já era tarde demais. Isso já era uma tentativa de assassinato e, se deixassem Justine viva, ela iria à polícia. Então Danny teve que continuar estrangulando ela. Na versão dos acontecimentos de Danny, na verdade foi Brandon quem forneceu o produto químico de desentupidor. Foi ele quem trouxe isso para a cena, e embora Danny tenha admitido que derramou o produto químico sobre Justine na cova, ele alegou que foi Brandon quem despejou na garganta dela, não ele. Apesar de melhores amigos e colegas de quarto, logo se voltaram um contra o outro. Mas pelo que eu pude perceber, entre os dois, acho que a polícia estava mais inclinada a acreditar um pouco mais na história de Danny do que na de Brandon. Acho que ambos os homens provavelmente mentiram em suas histórias, mas sim, acho que eles estavam mais inclinados a acreditar na história de Danny porque Danny não estava tentando necessariamente minimizar o papel dele nesse crime como Brandon estava. De novo, Brandon estava tentando colocar o máximo de culpa possível em Danny e alegou que só se envolveu na parte de encobrir o crime por medo. Porém, agora as evidências, inclusive a declaração de Danny, indicavam o contrário. Após a descoberta do corpo de Justine, os 2 homens foram presos e acusados de assassinato. Agora, acredito que ambos foram inicialmente acusados de assassinato em primeiro grau. No entanto, quando o processo judicial finalmente começou, isso acabou mudando. Para poupar a família de Justine da dor de 2 julgamentos, ambos aceitaram acordos judiciais, creio que para evitar a pena de morte. E 2 anos após o crime, em 2005, Danny Bezama, de 20 anos, se declarou culpado de assassinato em primeiro grau e foi condenado a 25 anos à prisão perpétua. Ele pode receber liberdade condicional após 25 anos, mas também pode não conseguir e passar o resto da vida preso. Durante o processo judicial de Brandon Fernandes, ele se declarou culpado de uma acusação menor de assassinato em segundo grau e foi condenado a 15 anos à prisão perpétua. Brandon Fernandes pôde pedir liberdade condicional. Ele teve audiência de liberdade condicional em 2017, mas a família de Justine fez de tudo para impedir que ele conseguisse e mantê-lo preso. Eles iniciaram uma campanha, fizeram uma petição para mantê-lo preso, conseguiram mais de 20.000 assinaturas e, felizmente, tiveram sucesso. Negaram a liberdade condicional dele. No entanto, apenas 2 anos depois disso, em 2019, uma mudança na lei do estado da Califórnia fez com que Brandon Fernandes pudesse, na verdade, solicitar que sua condenação por homicídio em segundo grau fosse totalmente anulada. Era o projeto de lei do Senado número 1437, que permitia a condenados por assassinato pedir nova sentença e até libertação, caso fossem apenas cúmplices sem intenção de matar. Isso parecia se aplicar a Brandon, que ainda dizia não saber o que aconteceria com Justine e só ter participado da ocultação do crime, não do assassinato. Como eu disse, ele queria que sua condenação por homicídio em segundo grau fosse anulada e, em vez disso, ser condenado como cúmplice de assassinato após o fato, recebendo, obviamente, uma sentença menor.
Por causa da nova lei, Brandon Fernandes precisou ir ao tribunal novamente em maio de 2024 durante uma audiência em que o juiz avaliaria se as provas indicavam homicídio em segundo grau ou cumplicidade após o crime. E a promotoria, na verdade, chamou o próprio Danny Besma, que nessa altura já teria cerca de 38 anos, para testemunhar como sua principal testemunha, afirmando que Brandon Fernandes teve muito mais envolvimento nesse crime do que sempre deixou transparecer, e no final o juiz ficou do lado da promotoria. O pedido de Brandon foi rejeitado e a acusação de homicídio em segundo grau permaneceu, para a alegria, é claro, da família Vandershoot. Eles ficaram muito felizes que o pedido dele falhou. Acredito que Danny Besma também tentou pedir liberdade condicional nos últimos anos, mas foi negado. Os Vandershoots continuam trabalhando duro para fazer campanha para que ambos os homens permaneçam presos e, até o momento, ambos ainda continuam na prisão. Li que eles só poderão pedir liberdade condicional novamente em 2027 e 2028, mas vamos torcer para que não tenham sucesso nesses pedidos quando chegar a hora. Após o assassinato de Justine, a família Vandershoot decidiu que era necessário fazer mais para educar os jovens, educar os adolescentes sobre os sinais de alerta de relacionamentos controladores e abusivos. E assim, eles começaram a fazer campanha pela Lei Justine para desenvolver um portal estadual de recursos de prevenção à violência no namoro adolescente para as escolas da Califórnia, na esperança de que os adolescentes possam identificar os sinais de alerta de abuso em seus relacionamentos e buscar ajuda se precisarem. Todo o esforço deles na campanha foi bem sucedido. Em 2023, a Lei Justine, também chamada Projeto de Lei da Assembleia 1071, foi aprovada na Califórnia, o que é incrível. Você sabe, por mais doloroso que seja o caso da Justine, pelo menos essa lei incrivelmente positiva e importante pôde surgir disso, e eu não tenho dúvidas de que ela já salvou muitas vidas e continuará salvando vidas, e tudo isso em nome da Justine como um legado para ela, graças à família Vandershoot. E isso conclui, e isso nos leva ao final deste caso. Isso conclui o caso de Justine Vandershoot. Um caso trágico. Uma jovem com toda a vida pela frente foi assassinada sem sentido por um homem incapaz de lidar com a rejeição. Por favor, compartilhe suas opiniões sobre esse caso nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês acham e também fiquem à vontade para me contar sobre outros casos que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal. Novamente, vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo ou, se preferirem, eu tenho um formulário de sugestão de casos que está linkado na descrição de todos os meus vídeos. Obrigada por assistirem, deixem um like, inscrevam-se no canal e até semana que vem para mais um Mistério com Molly. Tchau!